Olá! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o Baby Blues. O que seria isso? O Baby Blues é um sentimento que a mãe tem relacionado ao período puerperal. Começa principalmente ali a partir do terceiro, quinto dia após o nascimento do bebê e é mais comum principalmente nas 2 primeiras semanas de vida do bebê. É uma sensação de não ser compreendida, é uma sensação de tristeza, uma labilidade emocional, uma vontade de chorar fácil, aquela sensação de que ninguém entende o que está acontecendo, o que você precisa, o outro não consegue compreender, uma sensação de incompreensão até da gente mesma. E aquela vontade de chorar, constante, o tempo todo ou por qualquer mínimo estímulo. E você pode se surpreender de saber que o Baby Blues pode atingir até 90% das puérperas. E quando a gente não conhece essa informação, o Baby Blues também vem acompanhado de culpa. Por quê? Porque o período da maternidade, logo que a gente se torna mãe, é sempre visto como um período feliz. As pessoas romantizam muito a maternidade, a chegada de um bebê. Parece que a mãe, a puérpera, ela tem que estar sempre reluzente de felicidade, agradecida pela nova vida que tem ali em seus braços. E aí, quando aquela puérpera sente aquela tristeza dentro dela, ou até uma necessidade de afastamento pontual do bebê, não se sente conseguindo se conectar tão bem ao bebê naquele momento e a vontade de chorar que vem, essa mãe, além de todas essas sensações que ela está tendo desagradáveis, ela ainda pode se sentir culpada por estar apresentando essas sensações. Mas de maneira nenhuma isso é culpa dela. O Baby Blues ele é ocasionado por alterações hormonais no corpo da puérpera após o nascimento do filho. Quando o bebê nasce, muda totalmente o ciclo hormonal daquela mulher. Falando de forma meio grosseira, como se fosse uma TPM gigantesca, mas obviamente não é isso. Ainda associa outros fatores que já são difíceis por si só no puerpério, como por exemplo, a privação de sono, e qualquer um privado de sono fica com o humor mais lábil, né? Esse humor que é hiperreativo, choroso, irritado, bravo. Experimente ficar 2, 3, 4 dias em seguida, dormindo muito pouco, sem ter tempo de sono reparador, para ver se o seu humor vai estar agradável. Não está. Então, muitas vezes não é nem só culpa dos hormônios, mas vários fatores associados. A privação de sono. A mulher, às vezes, está com dor para amamentar, está com dor no períneo pós-parto, ou está com dor na cicatriz da cesárea. O bebê vem para o peito, a mãe sente dor, e aí naquele momento ela não consegue fazer aquela vinculação que ela sonhava tanto, daquela amamentação que ela desejou tanto. E tudo isso pode ir inundando aquela mulher de tristeza, de sensações que ela não imaginava que seria capaz de sentir tendo um bebezinho em seus braços. O Baby Blues, ele é comum, como eu falei. Se a gente se conectar a outras mães e conversar com outras mães sobre esse período do puerpério, nós vamos saber que a maioria delas passa por essas mesmas sensações que estamos passando. E essa normalidade, trazer normalidade ao fato, também nos traz calmaria, de pensar que essa é uma fase que vai passar. Muitas mães não sentem aquele amor dos filmes, das novelas, dos livros,
imediato pelo seu bebê. O amor pelo seu bebê, inclusive o amor de mãe, ele é construído no dia a dia. Ele não precisa ser instantâneo. Não precisa ser o seu bebê nasceu, você já explodiu de amores por ele. Algumas mulheres até se sentem assim, mas tem outras que não. E isso não faz delas menos mães. E nem significa que elas não serão capazes de amar seus filhos. Mas essa culpa que internaliza quando ela sente isso, atrapalha muito esse processo do puerpério, que por si só já é difícil. Então, além da questão hormonal, além da privação de sono, além das dores que a mulher está sentindo, a mulher, logo ali no puerpério, muitas vezes ela não consegue se conectar a si mesma. Se você for pensar bem, quando seu filho nasce, você perde todos os papéis que você teve ao longo de sua vida toda. Você deixa de ser a esposa do seu marido e passa a ser a mãe do filho dele. Você deixa de ser a filha da sua mãe e passa a ser a mãe do neto dela. Para toda a sociedade, muda instantaneamente quem é você naquele momento pós-parto. E às vezes a gente não se reconhecer no que a gente era, no que a gente foi, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, a gente ter que se redescobrir totalmente, se reinventar, criar uma nova mulher que agora é mãe. Isso é um choque. E muitas vezes não deixa de ser um luto. Porque ali naquele puerpério imediato e até por bastante tempo, os nossos desejos como mulher, as nossas sensações, a nossa individualidade fica para segundo plano. Muitas vezes a gente não come um prato de comida quente porque a gente acolhe o bebê naquela hora e aí a gente vai comer a hora que dá. A gente não vai nem ao banheiro exatamente na hora que quer, porque às vezes você está precisando amamentar e está segurando ali meio apertado, a vontade passa, você até esquece de ir no banheiro, e aí daí a pouco você lembra de novo e pensa, nossa, não fui ao banheiro hoje. Então, isso eu estou falando de necessidades básicas. Agora, imagina coisas que são consideradas supérfluas, como ler um livro que você gostaria de ter tempo de ler, passear, um café com as amigas que você gostaria de ter. Essas coisas que não são necessidades básicas, mas que são super importantes, elas são deixadas lá para o último plano. E aí a mulher vai se sentindo cada vez menos e vai se afundando numa tristeza e aquela sensação de que ninguém a reconhece como mulher, todo mundo a vê como mãe. E a gente não consegue explicar isso e dizer o que tem de errado nisso, porque aparentemente ninguém nos entende. Ninguém consegue entender uma mulher recém-parida que está triste com o bebê perfeito nos braços. E eu quero te dizer que esse é um sentimento comum. Tá tudo bem você se sentir triste tendo um bebê de poucos dias no seu braço. Essa sensação, ela é comum, ela é normal e ela vai passar. Tá tudo bem você ter a sensação de que não conseguiu se conectar emocionalmente ao seu bebê. Essa sensação vai passar. Essa conexão, ela vai acontecer. Até quando é normal sentir todas essas coisas? Eu não posso te dar uma data exata, porque as mulheres são variáveis. Porém, eu posso te dizer que entre as 2, 3 primeiras semanas de vida do seu bebê, isso é muito comum. E como que eu vou saber se está dentro do normal ou não tá? O baby blues, ele dá essa tristeza,
ele dá essa sensação de incapacidade, essa sensação de que às vezes eu desejaria estar em outro lugar, mas por outro lado, eu não desejaria nunca estar em outro lugar. Então é aquela sensação de planejar, né, arquitetar um plano de fuga, mas incluir o bebê no plano, apesar de que você está querendo fugir porque tem um bebê. Então, é aquela sensação de tristeza, mas que ao mesmo tempo você não viveria mais sem aquele bebê. Você continua tendo forças para cuidar do bebê. Você continua tendo forças para amamentá-lo, para cuidar dele, para dar banho, para trocá-lo, carregá-lo no colo. Então, no Baby Blues, dentro do padrão, você se sente triste, você se sente incompreendida, você chora, mas você não negligencia o cuidado do bebê. Você pode até ter aquela sensação de que não o ama tremendamente como todas as mães falam que amam seus filhos, mas você jamais faria mal para o seu bebê e você jamais deixaria ele sem ser cuidado. E isso diferencia da depressão pós-parto, porque na depressão pós-parto, a mulher entra num estado de angústia e tristeza tão profundo que ela não dá conta de cuidar do bebê, que ela não tem aquele desejo de cuidar do bebê, ela negligencia os cuidados do bebê. Ou às vezes até passa pela cabeça dela situações que poderiam prejudicar o bebê. Então, se em algum momento você sentir que não está conseguindo dar conta de cuidar do seu bebê, que está tão triste que não consegue prestar cuidados, você está precisando de ajuda. Então, existe o Baby Blues normal, que até 90% das puérperas passam, mas também existe a depressão pós-parto. E como a definição é imprecisa, a minha dica para você é essa. Se essa sensação de tristeza afeta o cuidado que você tem com o seu bebê, é necessário ajuda. É necessário uma ajuda médica, é necessário uma ajuda psiquiátrica, psicológica, porque isso também tem tratamento e você vai conseguir melhorar e prestar os cuidados ao seu bebê e ser uma mãe maravilhosa que você já está sendo e que você continuará sendo. Esse é o recado que eu gostaria de passar para vocês. Além disso, eu gostaria de dizer algumas medidas protetivas, algumas maneiras que a gente tem para melhorar esse período puerperal, para a gente se sentir menos mal, para isso passar mais rapidamente. A minha primeira dica é: vá para fora de casa. Quando a gente está puérpera, a gente fica com aquele pijama sujo, imundo, só jogada ou no sofá ou na cama. E aí a gente nem consegue ver se é dia, se é noite, a gente nem vê a luz natural. E isso faz mal para o nosso psicológico, faz mal para os nossos hormônios do humor. Então, coloca uma roupa, pelo menos mais ou menos, e dê uma volta no quarteirão todos os dias. Se você conseguir, põe o bebê num sling e faz uma caminhada pelo seu quarteirão com ele. Se não conseguir, hora que tiver alguém na sua casa com você, deixa o bebê com essa pessoa e vai para fora de casa. Vai comprar um sorvete, vai dar uma volta no quarteirão, passear com o cachorro, mas saia de casa todos os dias, pelo menos um pouquinho. Segunda dica: se conecte com alguma amiga que te veja ainda como amiga e não só como mãe. Converse com ela, fale sobre coisas que não são relacionadas à maternidade. Traga um pouco dessa memória de quem você foi. Escuta uma fofoca, conta alguma coisa. Tira um pouco desse peso, desse momento de que você só precisa ficar falando sobre o bebê.
Chama essa amiga para vir na sua casa para tomar um café, comer um bolo com você e passar um período da tarde falando sobre outras coisas, vivendo outra realidade. Isso também é bastante interessante para você e vai te fazer se sentir melhor em relação a esse momento. Então, essas são as minhas 2 dicas que eu acho que são fundamentais. Saia de casa e converse com as suas amigas. Formar uma rede de apoio também vai te ajudar a passar por esse momento com mais facilidade. Então, ter quem te ajude no cuidado dos bebês, no cuidado do bebê, pode ser importantíssimo para esse momento e ter quem olhe para você com cuidado também. Aquela pessoa que faz a comidinha que você gosta, aquela pessoa que sabe o que te agrada, também vai ser importante nesse momento. Isso sem falar nos grupos de mães cujos bebês têm idade parecida com o seu bebê. Porque a gente se conectar com outras mães e saber que as outras mulheres estão passando mais ou menos pelo mesmo que a gente está passando, traz normalidade ao que a gente está vivendo. E isso diminui a nossa culpa. Eu espero que esse vídeo te ajude a entender melhor esse período do puerpério imediato e o baby blues. E que isso possa te auxiliar a passar por essa fase com mais tranquilidade.